Muitos foram os amantes da abençoada beleza Bahá'u'lláh, assim como do ponto primaz, o sagrado Báb, cujas vidas foram sacrificadas em seu caminho. Temos a esperança de que todos, em especial a juventude, possa ser inspirada para grandes feitos, com o mesmo amor que tudo consome e que a tudo domina, e que instigou esses amantes à difusão da luz divina. Ouçamos agora, com o coração em mente, uma dessas histórias de amor. A história de Mullah Hussein tem início no ano de 1840, em Karbala, Iraque. Naquele tempo, ele já era um estudante de Sayyid Kazim há 5 anos. Sayyid Kazim foi um professor do Alcorão que estava preparando as pessoas para a vinda de um novo profeta de Deus. Um dia, Sayyid Kazim disse a seus seguidores: "Gostaria que um de vocês fosse à cidade de Isfahan para entregar uma mensagem a um grande homem chamado Haji Sayyid Muhammad Baqir. Se ele apoiar os nossos ensinamentos, isto será de imensa ajuda para a difusão de nossa causa." Muitas vezes Sayyid Kazim repetiu este pedido, mas ninguém se oferecia para fazer aquela viagem. Naquela época, Mullah Hussein tinha apenas 22 anos de idade. Ele era um dos alunos mais novos de Sayyid Kazim, mas certamente um de seus melhores. Ele sentava-se nas aulas de Sayyid Kazim quieto e humildemente. Era sempre o último a chegar antes de cada palestra e o primeiro a sair após terminar. Nunca ficava depois da palestra para fazer perguntas ou argumentar, assim como muitos dos outros faziam. Desde criança estudava para obter mais conhecimento, principalmente sobre religião e assuntos de direito. Um dia, em 1840, Sayyid Kazim repetiu novamente a pergunta a seus alunos: "Irá alguém se levantar e levar esta mensagem a Haji Sayyid Muhammad Baqir em Isfahan?" Ninguém se ofereceu para ir, exceto um homem ao qual Sayyid Kazim não considerava inteligente o suficiente para fazê-lo adequadamente. Naquele momento ele virou-se para Mullah Hussein e disse: "Foi o escolhido por mim. Levante e realize esta missão. Com a ajuda de Deus, será bem-sucedido." Mullah Hussein ficou muito contente. Ele era muito humilde para se oferecer, mas quando foi chamado para servir a Deus daquela forma, levantou-se, beijou a orla do casaco de Sayyid Kazim e imediatamente saiu em sua jornada a Isfahan. Em poucos dias, Sayyid Kazim recebeu uma carta de Mullah Hussein contendo a declaração de apoio do Haji. Quando a carta foi-lhe entregue, ele estava discursando aos seus seguidores. Entretanto, leu a carta e a declaração para todos os homens presentes. Imediatamente escreveu uma resposta a Mullah Hussein e também a leu aos seus alunos. Nessa carta, ele exaltou Mullah Hussein de modo tão elevado pelo seu serviço que alguns dos seguidores de Sayyid Kazim pensaram que Mullah Hussein deveria ser o próprio prometido. A carta foi escrita com tanto amor e ternura que ficava claro que Sayyid Kazim estava dizendo adeus a Mullah Hussein. Ele sabia que nunca mais o veria neste mundo. Sayyid Kazim morreu no dia 31 de dezembro de 1843. Foi em 22 de janeiro de 1844, 22 dias após a morte de Sayyid Kazim, que Mullah Hussein retornou a Karbala. Por 3 dias recebeu visitas em sua casa, as quais expressavam seus sentimentos de tristeza pelo falecimento de Sayyid Kazim. Após ouvir suas condolências, convidou os mais confiáveis e destacados dentre aqueles para lhe contarem o que Sayyid Kazim havia lhes dito antes de sua morte. Eles disseram que Sayyid Kazim havia dito várias vezes: "Devem deixar seus lares, viajar a lugares distantes e longínquos, purificar seus corações e buscar pelo prometido. A única maneira de encontrá-lo é através da busca. Devem orar para que seus corações tornem-se puros e buscar." Quando Mullah Hussein ouviu estas palavras, ele disse: "Então por que todos ainda estão em Karbala? Por que não se dispersaram por todas as terras? Por que não cumpriram o desejo de Sayyid Kazim?"
É verdade que falhamos, mas olhamos para sua grandeza. Temos tanta confiança em você que, caso nos dissesse que você próprio é o prometido, acreditaríamos e obedeceríamos em qualquer coisa que nos pedisse para fazer. Eles responderam. Que Deus o proíba, disse Mullah Hussein. Só apenas pó comparado ao prometido, o Senhor dos Senhores. Se tivessem realmente entendido a mensagem de Seyyed Kazim, nunca teriam dito tais palavras. Não, o que devem fazer e o que devo fazer é levantar imediatamente e levar a mensagem de Seyyed Kazim. Transformando suas palavras em ação, Mullah Hussein imediatamente levantou-se e foi entregar esta mensagem a outros bem conhecidos seguidores de Seyyed Kazim. Alguns deles inventaram desculpas dizendo que não poderiam deixar Karbala naquele momento, e poucos aceitaram as palavras de Mullah Hussein como verdade. O próprio Mullah Hussein não perdeu tempo. Junto com seu irmão, Muhammad Hassan, e o filho de seu irmão, Muhammad Bakir, partiram para Najaf. No caminho para Najaf, pararam em um local por 40 dias para jejuar, orar e se purificar para sua busca pelo Bab. Seguiram, então, para Bushir, no Golfo Pérsico. Enquanto Mullah Hussein estava em Bushir, sentiu-se atraído como por um ímã ao norte, e assim seguiu para Shiraz. Logo que alcançou os portões da cidade de Shiraz, mandou seus 2 companheiros irem na frente para uma certa mesquita, dizendo-lhes que ficassem lá até que se reunisse com eles mais tarde. Se for a vontade de Deus, ele disse, estarei junto de vocês para as orações do fim da tarde. Um pouco mais tarde, enquanto caminhava pelo lado de fora do portão de Shiraz, Mullah Hussein repentinamente viu um belo jovem que usava um turbante verde vindo em sua direção. O jovem cumprimentou Mullah Hussein com um sorriso de amorosas boas-vindas. Ele abraçou Mullah Hussein como se fosse um amigo de muitos anos. De início, Mullah Hussein pensou que esta pessoa fosse um seguidor de Seyyed Kazim, que tinha saído da cidade de Shiraz para encontrá-lo. Mas então o jovem convidou Mullah Hussein à sua casa para descansar e se refrescar depois de sua jornada. Mullah Hussein tentou se desculpar dizendo que havia 2 amigos seus esperando por ele e que precisava encontrá-los. Porém, o jovem disse, entrega-os aos cuidados de Deus. Ele certamente os protegerá e olhará por eles. Mullah Hussein não pôde dizer não ao jovem, e assim seguiu-o até o portão de sua casa simples. A porta da casa foi rapidamente aberta por um servo etíope, e o jovem disse, entre em paz e segurança. Esta é uma citação do abençoado Alcorão, uma frase do profeta Muhammad. Mullah Hussein pensou que era um bom sinal ouvir aquelas palavras na primeira casa que entrava em Shiraz. Assim, seu coração encheu-se de alegria e felicidade por estar ali. Tão logo Mullah Hussein sentou-se, o servo trouxe-lhe uma jarra de água, e o jovem convidou Mullah Hussein a lavar suas mãos e pés, para que então se sentisse refrescado. Mullah Hussein perguntou se poderia ir a algum outro quarto para se lavar. Mas o jovem recusou e, em vez disto, derramou água sobre as mãos de Mullah Hussein. Em seguida, ele deu a Mullah Hussein uma bebida gelada e fez chá. Após tomarem chá, Mullah Hussein levantou-se e disse, a hora para as orações noturnas está se aproximando. Prometi a meus amigos que os encontraria a esta hora na mesquita. O jovem estava muito calmo e cortês. Porém, disse a Mullah Hussein que deveria ter dito a seus amigos que os encontraria se fosse a vontade de Deus, e parecia que Deus tinha outros planos para ele. Disse a Mullah Hussein para não se preocupar em manter sua promessa. Estas palavras deixaram Mullah Hussein calmo e feliz, e eles então prepararam-se para fazer suas orações. O jovem e Mullah Hussein ficaram de pé, lado a lado, enquanto oravam. Esta foi a oração de Mullah Hussein. Tenho tentado com toda a minha alma, ó meu Deus, e até agora falhei em encontrar seu mensageiro prometido.
Sei que sua palavra não falhará e que sua promessa é certa. Após fazerem as orações, o jovem perguntou a Mullah Hussein a quem considerava como seu novo líder, agora que Seyyed Kazim havia falecido. Mullah Hussein respondeu: Seyyed Kazim disse a todos os seus seguidores para deixarem seus lares e viajarem a todos os lugares à procura do prometido. O jovem então perguntou a Mullah Hussein se seu professor havia lhe dado alguns sinais através dos quais ele reconheceria o prometido. Sim, Seyyed Kazim disse que o prometido seria um puro descendente do profeta Muhammad e da família de Fatimé. Teria mais que 20 e menos que 30 anos de idade. Possuiria conhecimento sem ter estudado. Seria de altura mediana, fisicamente perfeito e não fumaria. Mullah Hussein respondeu. Fez silêncio por um momento. E então o jovem disse com voz forte: Observa, todos estes sinais estão manifestos em mim. Ele então repetiu cada um dos sinais do prometido e demonstrou como cada um era verdadeiro em relação a ele. Porém, Mullah Hussein não acreditou imediatamente. Ele lembrou do que Seyyed Kazim havia lhe dito, que o prometido seria um homem muito sagrado, muito sábio, com mais conhecimento do que qualquer pessoa na terra. Ele disse ao jovem o que Seyyed Kazim havia falado, mas assim que falou isto, arrependeu-se e ficou com muito medo. Entretanto, Mullah Hussein havia decidido, ao iniciar sua busca, que testaria o prometido de duas maneiras. O prometido, sem ser solicitado, deveria revelar uma explicação de uma parte do Alcorão conhecida como a Sura de José, e deveria explicar um livro escrito por Mullah Hussein. Apesar de Mullah Hussein estar com muito medo, pediu ao jovem para ler seu livro e o explicar. O jovem, alegremente, olhou algumas partes do livro, fechou-o e então explicou-o a Mullah Hussein. Em questão de poucos minutos ele havia explicado todas as ideias e respondido a todas as perguntas que lá continham. Então, antes que Mullah Hussein pudesse responder, o jovem disse: Agora chegou o momento de revelar o comentário sobre a Sura de José. Mullah Hussein já não precisava de mais nenhuma outra prova. Ele apenas sentou-se próximo ao jovem, observando-o escrever sua explanação e ouvindo a melodia de suas belas palavras. Quando o jovem terminou, disse a Mullah Hussein que Deus é quem deve testar seus servos, e não seus servos julgar a Deus por seus próprios critérios deficientes. Ele disse a Mullah Hussein que se não fosse seu hóspede, estaria em sério perigo, mas a graça de Deus o havia salvo. Ele continuou dizendo que neste dia, todos os povos e nações da terra, tanto do Oriente como do Ocidente, deveriam correr para sua porta e pedir a ajuda de Deus, o Misericordioso. Aquele que hesitasse estaria perdido. Então, o jovem disse que todos deveriam se levantar sinceramente e, por sua própria iniciativa, como o fez Mullah Hussein, sair e procurar com determinação seu amado prometido. A cabeça de Mullah Hussein estava numa roda viva com tudo o que havia ouvido. Ele sentiu que tinha que se levantar e implorou para sair. Porém, o jovem sorriu e disse que se saísse daquele jeito, qualquer um que o visse diria: este pobre jovem perdeu o juízo. Naquele momento, o relógio marcava 2h11 após o pôr do sol, da noite de 22 de maio de 1844. O jovem virou-se para Mullah Hussein e disse: Esta noite, neste exato momento, nos dias que virão, será celebrada como uma das mais importantes e significativas de todas as celebrações. Rende graças a Deus por Ele ter graciosamente te ajudado a atingir o desejo de teu coração. Cerca de 45 minutos mais tarde, o jovem solicitou que o jantar fosse servido. A comida sagrada refrescou o corpo de Mullah Hussein, assim como sua alma. Durante e após a refeição, o jovem continuou a conversar.
Mullah Hussein sentou-se e escutou atenciosamente, esquecendo-se completamente do tempo. De repente, ouviu o chamado para as orações matinais, e Mullah Hussein deu-se conta de que eles tinham conversado durante toda a noite sem parar. Eles não estavam cansados. Pela primeira vez, Mullah Hussein soube o que era ter paz. Ele apenas pensava: paz, paz, glória a ti, ó Deus, paz, louvores a Deus, o Senhor de todas as criaturas. Então, o jovem disse estas palavras a Mullah Hussein: ó tu que és o primeiro a crer em mim, verdadeiramente digo, eu sou o Bab, a porta de Deus, e tu és o Babul Bab, a porta desta porta. No começo, 18 almas devem, espontaneamente e por iniciativa própria, aceitar-me e reconhecer a verdade da minha revelação. Sem aviso e sem convite, cada um deles deverá procurar independentemente para me encontrar. E quando este número estiver completo, um deles será escolhido para me acompanhar em minha peregrinação a Meca e Medina. Lá deverei entregar a mensagem de Deus ao xerife de Meca. O Bab então disse a Mullah Hussein para não contar a nenhum de seus amigos o que havia visto e ouvido naquela noite. Disse-lhe que deveria ir à mesquita e orar, que ele, o Bab, se juntaria a ele para orar mais tarde, e que Mullah Hussein deveria não demonstrar conhecê-lo. Ele deveria manter sua experiência em segredo, até que saíssem da cidade. Então, o Bab falou: antes de partirmos, designaremos a cada uma das 18 almas sua missão especial e as enviaremos para que cumpram com suas tarefas. Deveremos instruí-las para ensinar a palavra de Deus e apressar as almas dos homens. Quando o Bab terminou este discurso, ele pediu a Mullah Hussein que saísse e o confiou aos cuidados de Deus.